Fala galera, segue aí o último vídeo sobre as revoluções inglesas. Lembrando que foram as primeiras revoluções burguesas que estouraram no mundo, serão responsáveis pela a difusão dos ideais liberais ao longo dos séculos. Lembrando que o primeiro vídeo a gente viu os antecedentes, o segundo vídeo a gente viu a primeira e a segunda fase do processo revolucionário, que foram a Revolução e a República Puritanas, e com esse vídeo a gente vai ver a última fase do processo revolucionário, que é a retomada da monarquia através da Revolução Gloriosa. Então, percebo que a gente pode dividir em 3 etapas as revoluções inglesas. Vamos à última. Lembra que no último vídeo eu falei que Oliver Cromwell, ele governou até a morte dele. Lembrando que ele começou o governo dele dentro de um sistema republicano, depois ele vai dissolver o parlamento e impor uma ditadura. Tanto a burguesia e a gente optam em defender, afinal de contas, o governo dele foi voltado para atender os interesses desses grupos mercantis. O que acontece? Oliver Cromwell morre, graças a Deus todo ditador morre, e aí o filho dele assume o poder. Só que o que acontece? Ricardão, ou Richard, né? Ele não é um bom político, ele não tem uma postura de autoridade para exercer a função que lhe cabe, ele não conseguia manter sob controle os movimentos populares, que foram violentamente repreendidos pelo seu pai. Ele não consegue dominar. Então, o que vai acontecer? Ele não consegue estabelecer uma república. Quem é que compõe o parlamento? A burguesia e a gente. E o que eles decidem? Ricardão, você não nasceu para exercer cargo político. Você não tem como ficar na frente do país. Afinal de contas, se você não controlar os movimentos populares, a gente pode ter outra guerra civil. E não era interesse nem da burguesia, nem da gente cair em outra guerra interna. Lembre-se, guerra é prejuízo. Guerra traz prejuízos não só humanos, mas materiais, ou seja, econômicos. Eles não queriam perder dinheiro por conta de guerra. Então, qual a solução viável para eles? Depor Ricardão, tchau Ricardão, e convidar o filho de Carlim I. Lembre-se, Carlos I é o rei absolutista decapitado na Revolução Puritana. Então, eles vão lá no estrangeiro, especificamente no território da França, conversar com o filho de Carlos I para ver se ele quer ser o rei da Inglaterra. Olha só que legal. O parlamento ele tem tanto poder nesse momento que ele destitui Ricardão. Ricardão sai do poder em 1659 e eles vão atrás do monarca que, de acordo com a cronologia da dinastia Stuart, deveria ser Carlos II, que era o filho de Carlos I. A deposição de Ricardo significa o retorno da monarquia para a Inglaterra. Só que detalhe, vejam bem, não é uma monarquia absolutista, pelo contrário. O desejo do parlamento, a retomada da monarquia, é estabelecer o controle das classes populares, ser um governo voltado para os interesses da burguesia, mas ao mesmo tempo ser um governo que controla os populares. Dentro da cabecinha do parlamento, a monarquia sendo restituída faria essa função. Eles vão fazer o quê? Dar adeus à república e Carlos II, filho de Carlos I, assume a monarquia. Essa é a única imposição do parlamento, desde que faça um governo mantendo os interesses da burguesia e da gente intacto, controlando as classes populares também. Carlin aceita, né? Fala sério, né? Lembrando que Carlos II, por ser o filho mais velho de Carlos I, ele já tinha tentado, no período da República Populista, invadir o território e tentar reconquistar o poder, porém as tropas lideradas por Oliver Cromwell eram fortes, conseguiu reverter a situação sob controle. Ele viveu o período da República Puritana todo no exílio. Só no finalzinho ele volta para assumir a coroa e ele faz tudo o que o parlamento quer. E o que o parlamento quer? Quer que ele, diferente do pai dele,
seja um governante que preze pelas liberdades individuais, principalmente religiosa, dado o histórico de perseguição religiosa, tanto no governo do pai dele como governos anteriores, e também anistiar todos os combatentes da Guerra Civil. E isso ele vai fazer, afinal de contas, ele quer viver no caviar, fala sério. E aí ele assume o reinado e só sai dele morto. Faz um governo voltado aos interesses da burguesia e consegue mediar, contornar as revoltas dos populares. Beleza? Uma coisa importante. Lembra da composição do parlamento antes do processo revolucionário inglês? Lembre-se, era bicameral também, só que era dividida em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Câmara dos Lordes, os absolutistas, que compõem a casta mais alta e privilegiada da sociedade inglesa, os pares, e a Câmara dos Comuns era composta pelos burgueses e pela gente. Só que isso vai mudar. Na terceira fase do processo revolucionário inglês, a gente vai ter essa composição do parlamento. A gente vai ter o Whigs, desculpa o meu inglês tem um sotaque nordestino, então desculpa aí. Que vai ser o quê? É a burguesia liberal calvinista, ou seja, são os burgueses que defendem o liberalismo político e econômico e são calvinistas. Lembre-se, isso é conteúdo do primeiro ano. Os calvinistas defendiam que acúmulo de riqueza, bens materiais, não era pecado. O que é pecado é a forma que você obtém e a forma que você gasta esses bens. Então, a burguesia, boa parte dos burgueses, depois que Calvino elabora as teses do calvinismo, vai se converter ao calvinismo porque encontra uma vertente do cristianismo que não vê como mal, como pecado, acumular riqueza, obter lucro. Pelo contrário, Calvino fala bacana, não há nenhum problema ter um acúmulo capital, ter riqueza, mas essa riqueza ela tem que ser usada para fins nobres, ou para a construção de uma nação, ou para a construção da sua nação, ou para a construção da sua igreja. Então, é uma vida puritana, regrada. É por isso que os calvinistas, a burguesia calvinista, vai ser responsável também pela criação dos primeiros bancos. Ao final de contas, eles tinham dinheiro, não poderiam gastar de qualquer forma, né, de forma leviana, então eles vão poupar. E no ato de poupar, eles vão começar a emprestar dinheiro para quem não tem. E isso vai gerar a possibilidade de eles obterem um lucro através da retomada desse dinheiro acrescida de juros. E isso o banco faz hoje. E deve-se a exemplar ideia da burguesia calvinista. Então, a gente tem a Câmara dos Whigs e os Tories, que nada mais é a camada da nobreza conservadora anglicana. Lembre-se que os pares vão deixar de existir. Eles continuam lá sendo grandes proprietários de terra. Então, eles continuam tendo exercício político no parlamento. Está aqui, a nobreza conservadora anglicana. Essa divisão vai ser uma divisão importantíssima que vai durar até meados do século XIX, no contexto inglês. Muito bem, depois que Carlos II morre, Jaime II, o irmãozinho dele, assume o poder. Jaime II assume o poder, só que, babado, ele tinha se convertido ao catolicismo e não tinha falado a ninguém. Para todos os efeitos, ele era protestante. Só que internamente, ele e a mulher deles tinham convertido ao catolicismo e não tinham falado para ninguém. Jaime II, assim como o irmão dele, passou boa parte do seu exílio no território da França, porque eles eram parentes de nobres lá. E aí o que vai acontecer? Ele vai se aproximar dos franceses, mas outro problema. Além de ser católico, ele vai se aproximar dos franceses, porque historicamente Inglaterra e França têm um arranca-rabo desde a Idade Média. Eles têm uma treta histórica, política e econômica que até hoje é visível. Então, ter um rei católico e amistoso aos franceses não é bom, porque os franceses também são católicos. E ainda são o quê? Absolutistas. Tá aí o terceiro problema. Jaime II queria a restauração do absolutismo. Vocês viram aí a receita para o caos. Toda aquela luta
que a burguesia e os pares fizeram de destruir o absolutismo no território inglês através de uma guerra civil sanguinária, depois implantar uma república, virou uma ditadura, aí vem um Jaime II qualquer querer voltar ao absolutismo, nem os anglicanos conservadores, nem os puritanos liberais tinham confiança nele. E aí o que o parlamento vai fazer? Ele vai buscar uma solução prática, que tanto os conservadores quanto os liberais estavam cansados e não tinham nenhum interesse em um conflito bélico. Jaime II tem um genro. Esse genro, ele tem algumas características positivas. Primeiro, ele não é católico, ele é protestante. E segundo, depois de conversar com representantes do parlamento, ele disse que assumiria o cargo no lugar do sogrão, sem medo de ser feliz, e ainda assinaria a Carta de Direitos. Depois eu explico isso. Então, o que vai acontecer? Para dar aquele choque, né? Aquela amedrontada, Guilherme de Orange, ou Laranjinha, para os íntimos, ele vai invadir o território inglês com as suas tropas, com o seu armamento, e vai ter apoio do parlamento. Imagine você o choque de Jaime II, quando vê seu genro armado até os dentes, com o apoio do seu parlamento. Ele fala assim, perdi alguma coisa. Onde estou? O parlamento vai falar assim, é o seguinte, Guilherme de Orange tem tropas. Nós, o parlamento, conseguimos, através dos cabeça redonda, ter apoio militar para ajudá-lo em caso de conflito com você. Aí eles, o que eles vão fazer? Um terrorismo psicológico. Lembra o que aconteceu com seu pai, Carlinho I, que perdeu a cabeça? Você quer perder a cabeça? Você quer ver a sua filha chorar vendo o pai dela sendo morto pelo marido? Você quer mesmo isso para sua filha? Tentar convencer Jaime II a renunciar. Ele renuncia e o poder do trono é transferido para o seu genro. Essa transferência da coroa de Jaime II para Guilherme de Orange ficou conhecida como a Revolução Gloriosa. Então, percebam, Guilherme de Orange estava armado até os dentes. Ele poderia entrar no contexto bélico. Teve até o início dessa guerra, só que para evitar massacres desnecessários e também, Jaime II, manter o seu pescoço intacto, ele vai obedecer à decisão do parlamento, vai para o exílio, viver em exílio, enquanto o seu genro vai ocupar o trono. Guilherme de Orange, lembrando, o que vai acontecer? O histórico dele legitimou a escolha do parlamento. Veja bem, ele tem um histórico de luta contra reis católicos e contra representantes do absolutismo. Então, é uma pessoa que o parlamento... Opa, olha lá o histórico do Facebook dele. Ele é o rei que a gente precisa. E detalhe, ele vai assinar a Bill of Rights, ou a Carta de Direito. Colocar coraçãozinho nisso, porque é importantíssimo vocês saberem o que é a Bill of Rights. Lembrando, tanto a ala conservadora quanto a ala liberal, ou seja, tanto os anglicanos quanto os puritanos, não queriam o retorno do absolutismo. Então, para consolidar o processo revolucionário, ou seja, a implantação de uma monarquia subordinada ao parlamento, eles elaboram um documento que é assinado pelo rei Guilherme. Qual é o objetivo? O rei não pode governar sozinho. O rei tem que dividir a função de governar o país junto com o parlamento. Ou seja, não tem como mais, a partir desse momento, o rei ter poder absoluto, ilimitado. Tudo que é decidido para interesse da nação tem que passar pelo parlamento. Então, esse documento é importantíssimo, porque vai consolidar e vai finalizar esse processo que começou numa guerra civil e vai terminar com a assinatura de uma declaração de direitos, que vai afirmar o quê? Os princípios do liberalismo inglês. E isso consolida a formação da monarquia constitucional ou parlamentar. Essa lógica de monarquia parlamentar ou constitucional, ela é realidade na Inglaterra até os dias de hoje, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Qual é a diferença entre o rei e o parlamento? Olha lá a frase: o rei reina. O rei reina, mas não governa.
que isso significa? Literalmente a limitação da ação do monarca ou da monarca. Ou seja, o monarca, ele representa a figura de chefe de Estado. Então, claro que toda solenidade vai ter a figura do monarca, que no caso atual na Inglaterra ainda é a Elizabeth II. Então, ela, representante da monarquia inglesa, é o chefe do Estado. Só que quem é o chefe do governo é o primeiro-ministro Boris Doidão, que parece irmão do Trump, até no cabelo. Ele é eleito pela população e ele é o líder do parlamento. Então, toda decisão do governo é discutida no parlamento e ele é o seu porta-voz, digamos assim. Essa composição política na Inglaterra é datada desde 1668, a última fase da Revolução Inglesa, que a gente chama de Revolução Gloriosa, em 1668, finalizando esse processo longo e tenso de revoltas durante a formação do liberalismo político na Inglaterra. E mais, a Revolução Inglesa, ela meio que arruma o território da Inglaterra para outra revolução, que é a Revolução Industrial. Então, a gente pode dizer que a Revolução Inglesa, ela foi uma revolução de caráter político, ou seja, eliminando o absolutismo no território inglês e implantando uma monarquia parlamentar, onde há divisão de funções entre a monarquia, representando o chefe de Estado, e o primeiro-ministro representando o chefe de governo. E isso vai favorecer cada vez mais o interesse da burguesia e dos nobres produtivos, que vão ascender com uma força tamanha no parlamento para fazer as modificações necessárias para o processo de intensificação, de industrialização na Inglaterra. Por isso que a indústria vai nascer primeiramente no território inglês. Beleza? Então, tá aí, finalizamos mais um conteúdo importante dentro da era das revoluções. Espero que tenha gostado, aprofundem o conteúdo e até o próximo vídeo.